E você acredita hoje, já, sei lá quanto tempo depois, não pretendo ter idade, não sei se Eu você tô com 31 hoje, 22 anos depois. Então, 22 anos depois. Você acredita que aquilo de fato era uma incorporação ou era algo meio que natural de seu, natural seu por conta desse momento, dessa tristeza que eu não sabia enfrentar, por causa de tudo isso? Não, eu também cogitei isso, até porque eu sou muito cético. Só uma vírgula, porque tem muitas crianças que acabam criando, que botam pra fora, exato, esse tipo de coisa. Sim, não, eu sou muito cético, então eu também cogito a possibilidade de, né? Mas quando eu entrei para um terreiro, a mesma entidade me acompanhou, né? Inclusive sempre falaram que estavam ali desde o início. Então se fosse algo criado por uma criança, coisa e tal, provavelmente ia espelhar ali. E não, era uma continuidade que eu dei. Até porque as entidades que eu recebiam falavam outras línguas e fluente. Então assim, eu não sei falar francês, né? A minha pombogira é francesa. Então eram coisas bem diferentes que aconteciam, sabe? Bem diferentes. Não eram coisas que uma criança poderia fazer, que uma criança poderia colocar pra fora por externar uma dor, uma tristeza. Não. Muito pelo contrário. Entendi. E, então, com 9 anos você tem incorporação, vamos seguir essa linha cronológica. E aí, após isso, não sei, acho que tua mãe deve ter tomado, lógico, as rédeas um pouco da situação, porque uma criança, então, você deve ter passado isso pra ela, se é que ela não estava acompanhando. E aí você vai trabalhar já no desenvolvimento mediúnico a partir dessa idade? Você começa a trabalhar? A gente entrou pra dentro de uma casa de umbanda quando eu fiz 12 anos. A gente ficou só na bruxaria, porque a minha mãe é uma bruxa, então a gente não ia se interligar a umbanda, quimbanda e outras questões. Mesmo com os espíritos, que ela já trabalhava com a cigana, né, e etc. A gente optou só pela bruxaria. Então a nossa casa era cheia de livros e livros e livros e livros e tudo que vocês possam imaginar. E a gente era isso, né? Era ervas, era natureza, era isso. E o processo de incorporação continuava nesse meio termo? A cigana da mãe muito mais que as minhas entidades. A cigana da mãe, ela era muito mais presente, assim. E não era uma incorporação de terreiro. A cigana da mãe... Tanto que a cigana da mãe sempre fala: eu não sou pombagira, eu não sou entidade, eu não aceito assentamento, eu não quero nada disso. E ela chegava em casa só aos sábados, ela se olhava no espelho, se maquiava na frente do espelho e abria carta para as pessoas que queriam, né? Muito em Porto Alegre a cigana da mãe andou nas ruas. Então não é uma incorporação de entidade, de terreiro, entende? Enfim. E aí a cigana da mãe vinha muito mais nessa época. As minhas entidades deram uma pausa, assim, sabe? E eu tinha liberdade. Aí eu tinha liberdade para receber essas entidades e elas deram uma pausa e retornaram com 12 anos aí dentro do terreiro, recebendo uma doutrina, né? Tá. Você não teve, porque a partir da hora que você entra no terreiro com os 12 anos, você não chega até aquele momento em que parece que você deixou de ter toda aquela mediunidade, aquela clarividência, essa incorporação mesmo, porque todo espiritualista que depois acaba se desenvolvendo passa por essa escassez mediúnica durante um tempo, que é onde muitas vezes ele fala: pô, será que eu perdi meu guia? Será que aquilo tudo que eu tinha era realmente alguma coisa? Será que não era criação de coisa? Você chega a passar por esse momento? Passei sim. O que acontece? Tudo que é desconhecido é mágico, né? Tudo que a gente desconhece, a gente tem uma sede enorme e aquilo ali acaba... Então, a minha mãe, ela ia me moldando para que eu seguisse a espiritualidade direitinho. Esse primeiro cacique de umbanda que nós tivemos, ele não aceitava a bruxaria. Então foi muito doloroso para mim, porque eu tive que queimar todos os meus livros enfim, né? Ritualísticas e coisas foram queimadas. E é engraçado, minha mãe lembra, não pegava fogo. Sabe o que é? Tacar litro, foram cinco garrafas de álcool, né? Em cima de todo o material ali, não pegava fogo. O fogo fazia assim. Era muito incrível, coisa assim de ver nitidamente com os olhos. Imagina, minha mãe tem 52 anos, né? Ela não vai mentir. E corria como se fosse raio, sabe? Em cima das coisas. Isso foi uma parte que me causou uma tristeza muito grande com relação a uma percazinha de fé ali, né? E aí, quando eu comecei a incorporar coisa e tal, eu tive, nossa, meu Deus, que incrível, que maravilhoso. Aonde eu dei uma perdida foi com 16 anos, quando eu ganhei o meu cacicamento na Umbanda. E não sei como fala aqui, mas lá fala a pronte de quimbanda. Quando a gente recebe o obé e a permissão pra fazer Exu e Pombogira pra outras pessoas.